Olá, olá, querido aluno! Você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnico do INSS, essa é a nossa aula de número 23. Como é que está sendo os estudos até agora? Tá bacana? Tá conseguindo fazer os exercícios lá do nosso banco de questões? Tá encontrando alguma dificuldade? Como é que tá? Tá bacana? As instruções até agora estão ajudando a resolver os exercícios? A nossa parceria lá de dar uma lidinha na lei, fixar o conteúdo com o que eu vou passando para vocês aqui, tá funcionando? É importante que a gente tenha um feedback, é importante que vocês vão passando para a gente se o conteúdo está sendo condizente com aquilo que você vai vendo lá nos exercícios e nas questões, tá certo? Porque, como eu disse para vocês, quanto mais você exercitar, melhor você fixa o conteúdo e quanto mais conteúdo você vê, mais fácil vai ficando executar os exercícios. Se você está tendo dificuldade para exercitar os exercícios, então a gente precisa adaptar aqui para você alguma outra forma de passar o conteúdo. Então vai dando feedback para a gente aí, para a gente poder implementar e incrementar também os teus estudos, ok? Como eu disse para vocês lá na nossa aula de número 1, o teu objetivo é o meu. Eu quero que você passe. Eu estou aqui dando a matéria para você passar, porque eu quero que você acerte a questão. Quanto mais questões você acertar, mais chances a gente vai ter de comemorar. Então eu preciso desse retorno aí de vocês. Eu quero saber como é que está indo, como é que está caminhando esses estudos aí, para a gente poder fazer uma coisa legal para vocês, uma coisa diferenciada, voltada para a sua aprovação, tá certo? Galera, na aula anterior a gente estava falando sobre o auxílio, auxílio reclusão. Ô professor, você tá maluco? É a hora, desculpa. Então, galera, o auxílio reclusão, como a gente viu, é um benefício devido aos dependentes, assim como a pensão por morte. Não é para dependente de qualquer segurado, é dependente de segurado de baixa renda, contudo pode ser qualquer categoria de segurado, né, desde que seja de baixa renda. E a renda mensal inicial do benefício, ela não é limitada a este ponto do segurado de baixa renda. Então, quando eu vou reclamar o benefício, eu tenho que comprovar que o segurado é de baixa renda. Tá? Mas a minha renda mensal inicial pode ser superior. Eu falei que a gente continuaria falando sobre o auxílio reclusão, então os últimos pontos que a gente viu, eu necessito de qualidade de segurado e eu não necessito de carência. Vem comigo, vamos lá para ver o que mais que a gente tem de auxílio reclusão. De acordo com o decreto 3.048 de 99, o exercício da atividade remunerada pelo segurado recluso em regime semiaberto ou fechado não impede o pagamento do benefício de auxílio reclusão aos dependentes. Portanto, como a gente viu lá no começo, ele tem que ser segurado de baixa renda, ele não pode estar sendo remunerado no momento da prisão, nem recebendo a aposentadoria ou auxílio-doença ou abonos de permanência em serviço. Tá? Então, se ele exerce atividade remunerada quando ele está em regime semiaberto ou fechado, apenas nessas duas possibilidades, isso não vai impedir a continuidade do pagamento do benefício aos seus dependentes, ok? Para a instrução do requerimento do benefício de auxílio reclusão, é necessário a apresentação da certidão de recolhimento à prisão para comprovar que esse segurado instituidor está preso ou recluso, né? Devendo ser apresentado regularmente, e esse apresentado regularmente de acordo com a instrução normativa do INSS é a cada 6 meses, a declaração de permanência na condição de presidiário. Então não basta só apresentar a certidão de recolhimento à prisão, eu necessito comprovar a manutenção da situação de presidiário. Então eu tenho que pegar regularmente uma nova declaração lá no Poder Judiciário para comprovar que eu continuo na condição de presidiário, tá? Falecendo o segurado, o auxílio será convertido em pensão por morte, porque como nós vimos, o valor, a forma de cálculo, ela é similar, tá certo? Então, caso o segurado instituidor venha a falecer, eu converto simplesmente o valor do auxílio em pensão por morte, tá bom? Dando continuidade, vamos lá, a gente tem mais uns pontinhos aqui para ver. O benefício será será devido, ainda que se trate de prisão civil do segurado. Então podemos dizer que qualquer forma de reclusão, tá? Qualquer forma de prisão, não necessita ser prisão condenatória,
Então não é para cumprir pena, pode ser prisão preventiva, pode ser prisão civil, como a gente já viu, casos de falta de pagamento de pensão alimentícia, aqueles casos de, como é que fala? Depositário infiel, né? Nesses casos aí você tem direito, os dependentes têm direito a reclamar o auxílio reclusão, tá certo? O segurado recluso só terá direito a receber um auxílio-doença ou ainda uma aposentadoria durante a percepção pelos dependentes do auxílio-reclusão, se manifestada a opção também pelos dependentes, pelo benefício mais vantajoso. Então eu tenho que demonstrar que tanto o auxílio-doença ou a aposentadoria teriam valores superiores e seriam mais vantajosos, e os meus dependentes que são titulares do benefício de auxílio-reclusão têm que manifestar a vontade deles em permitir o recebimento do auxílio-doença ou da aposentadoria, que daí pode ser qualquer modalidade de aposentadoria durante esse período. Em caso de fuga do segurado, o benefício é suspenso e só é reestabelecido quando ele for recapturado e se durante a sua fuga não ocorrer a perda da qualidade de segurado. Então lembrem-se lá do período de graça, quando eu cesso o gozo de benefício ou quando eu cesso as minhas contribuições, eu posso manter a minha qualidade de segurado por até 36 meses. Se o segurado aqui estava deixando aos seus dependentes o auxílio-reclusão fugir da prisão, o benefício é automaticamente suspenso. E caso ele seja recapturado e durante a sua fuga ocorrer a perda da qualidade de segurado, então, meus queridos, já era. Ele não vai deixar mais o auxílio-reclusão. Agora, se durante o período de fuga não ocorrer a perda da qualidade de segurado, os dependentes voltam a receber o benefício. Próximo benefício que aparece para a gente é o auxílio-acidente. Muitíssimo cuidado com o auxílio-acidente, por uma simples situação. Não quero que vocês confundam auxílio-doença por acidente de trabalho com auxílio-acidente. Eles são dois benefícios completamente diferentes, tá? Então, o auxílio-acidente, ele vem por acidente de qualquer natureza, ok? Já o auxílio doença acidentário, ele só é concedido em casos de acidente de trabalho ou de situações equiparadas a acidente de trabalho. Tá bom? Outra característica, o auxílio acidente, ele é indenizatório. É o único benefício com essa característica. O auxílio doença, ele é um benefício substitutivo de renda. Tá certo? E o auxílio acidente é indenizatório. Outra característica, auxílio acidente pode ser inferior ao salário mínimo. Auxílio doença não pode, em hipótese alguma. Tá certo? Se o salário de benefício que você calcular der igual a um salário mínimo, o auxílio doença seria 91% do salário mínimo. Só que você não, como é benefício substitutivo de renda, a Constituição Federal proíbe que benefício substitutivo de renda seja inferior a um salário mínimo, você arredonda o auxílio doença para o valor de um salário mínimo. Essa é a regra, tá bom? Então, como vocês podem ver, auxílio doença é uma coisa, auxílio doença acidentário é uma coisa,
Auxílio acidente é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já diria o dito popular. Então não confundam auxílio acidente com auxílio doença acidentário, tá bom? Esse era um ponto inicial que a gente tinha que deixar bem definido. Eu já passei algumas características do auxílio acidente que a gente vai acabar repetindo aqui quando eu passar os slides para vocês, mas não tem problema. Então vamos lá. O auxílio acidente é o benefício devido ao segurado como forma de indenização, olha aqui, caráter indenizatório, então ele não é substitutivo de renda, ele é indenizatório, é o único benefício com esta característica. Quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, qualquer situação que eu tenha um acidente, tá? Resultarem sequelas que impeçam ou reduzam a capacidade para o trabalho. Então, olha a quantidade de requisitos que eu tenho que cumprir, tá? Primeiro, ele é um benefício indenizatório, não é um benefício substitutivo de renda. O que isso me diz? Se ele não é substitutivo de renda, eu posso acumular o seu recebimento com salário de atividade regular. Como a gente já viu, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, eles são substitutivo de renda, então eu não posso acumulá-los. Eu estou recebendo eles porque eu não posso trabalhar. O auxílio acidente não. O auxílio acidente eu posso trabalhar. Então eu posso acumular o recebimento do auxílio acidente com o recebimento do meu salário regular? Posso, sem problema nenhum, tá? Então essa é a primeira característica. Ele não é substitutivo de renda, ele é indenizatório. Outra característica, ou requisito, né? Vamos colocar como requisito. O segurado tem que ter sofrido um acidente de qualquer natureza, qualquer situação. Pode ser um acidente de trabalho? Pode. Pode ser um acidente doméstico? Pode. Qualquer acidente. Então eu sofri um acidente. Esse acidente me deixou lesões. A gente já vai ver qual é o conceito de lesões, tá? Para a lei. Essas lesões se consolidaram, digamos que eu obtive a cura ou a alta médica, contudo elas me resultaram em sequelas, ou seja, deixaram uma certa incapacidade permanente. Sequela é isso, é incapacidade permanente. Por exemplo, amputação de membro. Eu tive 3 dedos da mão amputado. Já era, não volta mais os dedos, foram amputados, tá certo? Qual que é a sequela desta lesão? A perda dos dedos, eles não voltam mais. Pô, eu trabalhava como digitador, posso continuar trabalhando? Posso, sobraram 2 dedos na mão. Bom, mas vai ser difícil trabalhar. Eu sei, mas eu posso voltar a trabalhar? Pode, mas eu fiquei com uma sequela. E mais, essa sequela tem que implicar numa redução da minha capacidade para o trabalho, da minha capacidade laboral. Então, nesse caso que eu dei o exemplo para vocês, eu era digitador, perdi 3 dedos na mão. Posso voltar a trabalhar? Pode. Mas eu vou trabalhar com dificuldade? Muito mais. Por quê? Eu vou trabalhar mais lento. Eu tenho 3 dedos a menos para usar para digitar. Então, eu vou ter teclas que eu vou ter que um pouco mais de dificuldade para teclar, para digitar. Então eu posso voltar ao trabalho? Posso, mas eu tive a minha capacidade laboral reduzida. É um caso típico, né? Nesses casos, eu posso receber auxílio acidente. Sofri um acidente de qualquer natureza, eu estava fazendo um churrasco em casa,
fui cortar um pedaço de picanha e torei 3 dedos. Acontece, tem gente que não tem habilidade, não nasceu pro negócio, né? Aí fiz lá a minha recuperação das lesões e não teve jeito, perdi os 3 dedos. Consolidou a lesão, tá? E resultou essa sequela. Eu tive os 3 dedos amputados. E essa sequela me implica nessa redução da capacidade do trabalho. Ou seja, eu não consigo mais trabalhar como eu trabalhava antes. Ok? Vamos seguir. Qual que é o valor da minha renda mensal inicial? Quanto que eu recebo de auxílio acidente? Molezinha. 50% do salário de benefício que originou o auxílio doença precedente, devidamente corrigido. Como que eu calculo o benefício de auxílio acidente? Artigo 29, inciso 2, sem fator previdenciário. Tá certo? Poxa, professor, então eu calculo o salário de benefício, o auxílio doença é 91% desse salário de benefício. Perfeito. E aí o auxílio acidente vai ser 50% dos 91%. Resposta errada. O auxílio doença vai ser 50% do salário de benefício, dos 100%. Ok? Então, não confundam. Não é 50% da renda de auxílio doença, é 50% do salário de benefício do auxílio doença. E se houve alguma correção durante o período em que eu recebi o auxílio doença, essa correção tem que ser repassada ao auxílio acidente. Tá certo? Mas eu necessariamente tenho que receber auxílio doença, professor? Provavelmente sim, meu querido, porque você sofreu um acidente de qualquer natureza que deixou lesões. Estas lesões, a gente já vai ver o conceito agora na sequência, elas te provocam incapacidade laboral durante um certo período, tá certo? Então, muito provavelmente e obrigatoriamente, você recebeu ali um auxílio doença. Necessito de qualidade de segurado, tá certo? Eu tenho que ter qualidade de segurado, contudo eu não necessito de carência. Por quê? Porque eu tive um acidente. Acidentes são imprevistos, então eu não posso exigir uma carência porque não seria justo. A pessoa não sofre acidente porque quer, né? O nome já diz, é acidente, é algo imprevisível. Será devido o auxílio acidente a contar do dia seguinte à cessação do auxílio doença precedente. Porque, como eu disse para vocês, eu já recebi um auxílio doença antes porque eu tinha uma lesão. E será mantido até a morte do segurado, então eu recebo esse benefício até morrer, ou até que eu tenha concedida uma aposentadoria, qualquer que seja a modalidade de aposentadoria. Então eu recebo o benefício até morrer ou até me aposentar, ok? O valor nominal, ou seja, os 50% do salário de benefício que originou o auxílio doença precedente, tá? O valor nominal, a renda mensal, o valor efetivamente recebido de salário de auxílio acidente, tá? Pode ser acumulado com remuneração normal do segurado, ou seja, com o salário do retorno ao trabalho, e será somado a esta para fins de apuração do valor de futura aposentadoria. Pô, que massa, professor, como é que funciona isso? Primeiro, da onde que saiu isso? Artigo 31 da 8213 de 91, tá? Ele conta isso pra gente. Como que funciona o cálculo? Então vamos lá. Eu recebia, vamos colocar aqui 350, não, vamos colocar 400 reais. Eu recebo 400 reais de auxílio acidente, ok? E eu voltei ao trabalho e recebo da empresa R$2.000. Isso para o mês de janeiro de 2014.
qual vai ser o meu salário de contribuição quando eu quiser me aposentar para o mês de janeiro de 2014? O meu salário de contribuição vai ser igual a R$ 2.400. R$ 2.000 da minha remuneração, do meu salário, que eu recebo lá do meu trabalho, somados aos R$ 400 que eu recebo de auxílio acidente. Tá certo? É assim que eu faço a conta. Então, quando eu for me aposentar, para o mês de janeiro de 2004, que eu recebi R$ 2.000 de salário mais R$ 400 de auxílio acidente, o meu salário de contribuição vai ser de R$ 2.400, tá? Porque como a gente viu lá atrás na nossa aula sobre salário de contribuição, o auxílio acidente ele é parcela integrante do salário de contribuição. Então eu faço o salário de contribuição, o auxílio acidente. Mas cuidado! Sempre tem um mais, né? Poxa, a pessoa estava tão bacana até agora. Quando você fala esse mais, eu sei que lá vem pegadinha. É isso aí. Tomem muito cuidado com a seguinte situação. Enquanto eu estiver desempregado, tá? Ou seja, sem remuneração, eu recebo o auxílio acidente. Mas, opa, não é esse mais não. É assim, ó, mas o tempo em que essa situação ocorre não é igual a tempo de contribuição, então não conta para a minha aposentadoria. Ok? E também não será salário de contribuição sozinho. Aí você vai me perguntar, mas professor, você disse que o auxílio acidente integra o salário de contribuição. Integra. Mas ele não pode ser salário de contribuição se não tiver o salário do emprego junto, ou se não tiver uma contribuição como contribuinte individual junto? Não, ele não integra. Por que, professor, que ele faz isso? Por que acontece essa situação? Simplesmente porque do auxílio acidente não há contribuição. Lembrem-se, ele é verba de caráter indenizatório. O que esta regra diz pra gente do artigo 31, que está aqui, é que quando eu me aposentar, esta verba de caráter indenizatório, ela de alguma maneira vai integrar a minha aposentadoria. Eu vou receber uma parcela dessa indenização para o resto da minha vida, inclusive dentro da minha aposentadoria, tá certo? Não tem problema. Eu vou acabar recebendo esse valor. Como? Desta maneira. Eu tenho a contribuição, tá? Do meu salário, eu tenho o meu salário, mais o meu auxílio. Mais o meu auxílio, tá certo? Então o meu salário mais o meu auxílio vão resultar numa aposentadoria mais gorda. Só que só o auxílio não dá. Só o auxílio, ele não é salário de contribuição. Por quê? Porque ele não é tempo de contribuição. Eu não posso converter o tempo de recebimento do auxílio acidente em tempo de contribuição. Então ele não conta para fins de aposentadoria, lá para eu poder me aposentar por tempo de contribuição ou por idade, tá? E o valor do salário sozinho, ele não é contribuição porque não é feita nenhuma contribuição a partir dele. Ele vai integrar, olha o que o texto da lei diz, ele vai ser somado, tá certo? Ele é acumulado com a remuneração, ele é integrado à remuneração e vai integrar o valor de futura aposentadoria, tá certo? Então tomem cuidado com essa regra,
tá bom? Tomem cuidado com essa regra, tá certo? Porque tem muita gente que você pode ter pergunta, né, na prova que tente simular isso, dizendo que o tempo em que você recebeu auxílio acidente vai ser contado para fins de futura aposentadoria. Não, não vai, tá? O que é contado é a somatória dele com os teus salários de contribuição. Aí sim, vai dar um reflexo lá na tua aposentadoria e a tua aposentadoria vai ser um pouquinho melhor, um pouquinho maior por conta deste reflexo, ok? Ainda temos ali que o auxílio acidente ele pode ser acumulado com qualquer outro benefício, desde que não seja uma aposentadoria ou outro auxílio acidente, tá certo? Então eu não posso acumular auxílio acidente com uma outra aposentadoria, porque como a gente já viu, ele cessa a partir do momento em que é concedida qualquer modalidade de aposentadoria, e eu não posso acumulá-lo com outro auxílio acidente, tá certo? Se eu sofrer um novo acidente, tiver as mesmas condições, eu posso receber outro? Não, não posso, tá? Então não se esqueçam, o auxílio acidente, ele integra o salário de contribuição para fins de uma repercussão na futura aposentadoria, mas ele não é tempo de contribuição. E como ele não é tempo de contribuição, ele não pode ser salário de contribuição sozinho. Ele integra o salário de contribuição. Ele soma, porque ele é verba de caráter indenizatório, e a ideia é que ele vá lá para a nossa aposentadoria como um plus, como um aumento, tá bom? Mas ele não serve de salário de contribuição sozinho, porque senão, se ele servisse de salário de contribuição sozinho, ele seria equiparado a tempo de contribuição, porque você estaria dizendo que lá nas competências em que você só recebeu auxílio acidente, você fez contribuição. Se você fez contribuição, você tem que somar esse mês como tempo de contribuição. E eu não posso fazer isso, porque esta hipótese não está lá no artigo 55 da 8213. Então eu não posso transformar o valor da renda do auxílio acidente em tempo de contribuição. Tá bom? Vamos ver aqui isso. Galera, na próxima aula a gente vai começar a falar das acumulações de benefício. Com este slide aqui do auxílio acidente, a gente encerra os benefícios da Previdência Social, tá bom? A partir de agora vamos falar sobre acumulação de benefícios, vamos ver conceito de acidente de trabalho, vamos ver uma série de outros artigos da 8212 e da 8213 também, que eu chamo de dispositivos gerais, disposições gerais. São partes da lei que a gente precisa também saber, porque são assunto da tua prova, mas a gente já não está mais falando nem de benefício, nem de renda mensal, nem de requisitos legais para a concessão dos benefícios, ok? Não deixem de fazer a nossa parceria, vocês em casa leem a lei, eu aqui vou trazendo os conteúdos e as traduções, utilizem o nosso banco de questões, exercitem ao máximo, porque quanto mais exercitado você estiver, melhor você vai aparecer e melhor você vai se apresentar na sua prova, ok? Boa sorte, galera, bons estudos, um forte abraço e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau, valeu!